Nosso querido Beto iniciou os primeiros grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila e a União Espírita Mineira. Escreveu vários artigos em periódicos espíritas, além de livros. Em 2008, fundou com um grupo de amigos a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Em 2010, tornou-se um dos pioneiros em estudos espíritas pela internet, com mais de 100 mil minutos de áudios e vídeos disponibilizados gratuitamente na rede. A casa agradece, Beto, por você estar aqui conosco, e pedimos ao alto, aos irmãos, que te iluminem e, com voz de muita paz e valor, caríssimas senhoras e senhores, família cristã, boa tarde para todos. Caríssimas senhoras e senhores, família cristã, boa tarde para todos. Boa tarde. Eu estou na Bahia, sorria, que alegria. É com enorme satisfação que nós estamos de volta para reencontrá-los, para encontrar novos amigos nesse ambiente acolhedor. Eu costumo dizer que existem momentos que ficam marcados no coração, e estar com vocês faz parte. E eu estou deverasmente agradecido pela confiança, pelo acolhimento, pela amizade, e que a gente possa, juntos, vamos construir alguma coisa boa aqui pra gente. Então, muito obrigado. 2016 passou, estamos de volta. Agora teve teto. Cheguei no horário, graças a Deus. Vamos trabalhar nesse aniversário com um tema desafiador: o medo da morte. Farei uma prece. Senhor da vida, diante da imensidão do teu amor, reunimo-nos nesta hora para aprender, refletir e aquietar o coração. Trazemos, Mestre, as nossas inquietações diante do mistério da morte, que tantas vezes nos parece sombra, mas que, à luz do teu Evangelho, revela-se como passagem, ponte e renascimento. Ensina-nos, Jesus, a ver para além das aparências, que a saudade não seja ferida aberta, mas certeza de reencontro. Que o temor se dissolva na fé e que a finitude do corpo nos recorde a eternidade da alma. Dá-nos, Senhor, serenidade para enfrentar o instante da partida, esperança para guardar os reencontros, e humildade para compreender que a vida é escola bendita, onde cada dia é lição de amor e de aprendizado. Que a tua paz envolva os corações aflitos, que o teu consolo abrace aqueles que choram a ausência de quem amam, e que ao final dessa jornada de estudo, encontros, reencontros e oração, saiamos mais confiantes, mais conscientes e mais dispostos a viver com propósito, preparando-nos para a vida que jamais termina. Abençoa-nos, Senhor, e abençoa a todos que sofrem, a todos os enfermos que estão nesse ambiente,
nos hospitais, nas ruas, em nossas casas, familiares, envolva o nosso Brasil, envolva o planeta Terra. Que assim seja. Para darmos início a essa importante conversa sobre o medo da morte, tema tão presente por vezes, desafiador em nossas vidas, convido-os a refletir sobre uma mensagem inspiradora do nosso Mestre, que nos convida a superar a tristeza da perda com a certeza da vida. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Essas palavras servem para nós como bússolas para a nossa reflexão de hoje, que se baseia nos profundos ensinamentos de Allan Kardec, especificamente no Livro dos Espíritos, e objetivada a doutrina no livro O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo. Em um momento de transição planetária, em que somos convidados a expandir a nossa consciência, entender a morte não como um fim, mas como uma continuidade da vida, torna-se essencial para a nossa paz interior. Então vamos gravitar nesse primeiro momento, refletindo do receio inato, mas abrindo perspectivas para uma sabedoria da providência divina. Vamos começar analisando as causas do medo da morte. Porque mesmo crendo na imortalidade da alma, tantos de nós ainda sentimos um apego tão grande às coisas da terra e um profundo receio do momento da transição. Nós podemos elencar Allan Kardec, por exemplo, na questão 941. Ele perguntou para os espíritos: por que o homem tem instintivamente horror da morte? Os espíritos respondem que é porque o ser humano não está ainda suficientemente desprendido da matéria. Esse instinto é útil, preservar a vida. Necessária a evolução. E na sequência, questão 942, o tema vai gravitar no temor da morte, se diminui ou não, quando a pessoa tem a certeza na vida futura. E os espíritos informam que quem compreende que a morte é apenas uma transformação e não um fim, encara-a com serenidade. Na sequência, a 943, importante como as anteriores, desenvolve a reflexão que o verdadeiro motivo do apego à vida é o temor do desconhecido. Quando a fé esclarece e a razão ilumina, esse medo se dissolve. Então, vamos lá. Esse medo, pautado no instinto de conservação, ele faz parte da realidade de todos os seres. É um freio necessário, um efeito da sabedoria divina. É um fenômeno da natureza, pense nisso. Por isso que os animais desenvolvem o medo, o cuidado, porque precisam de preservar.
E quando nos manifestamos como homens, pensamento contínuo, no processo evolutivo natural, esse medo permanece. Então ele é importante. E ele pode aqui, no sentido de preservação, nos ajudar impulsionando ao diálogo com o próprio corpo, que nos faz alimentar, que nos faz cuidar da prole, do corpo, que nos faz prosperar, que nos faz também procriar, porque intuitivamente sabemos que precisamos da perpetuação da espécie humana. Então aqui eu trato o medo sob o aspecto evolucional e não num plano emocional que paralisa a alma. Aí eu posso refletir ainda, dizendo que o medo é fundamental para a vida. Ok? Mas no sentido negativo, o medo é o contrário do amor. Você pensa que é o ódio? Não, é o medo. E o medo, portanto, é a pauta principal que precisamos de estudar, porque ele vai dialogar com a ignorância e a rebeldia. Quando eu não sei, diz Paulo de Tarso, o que eu faço é lei. Mas, portanto, eu respondo pela lei, pelos meus atos, pelas minhas escolhas, independente se eu sei ou não. Naturalmente, se eu sei, o grau de responsabilidade é maior. Porque eu sei tem a ver com a própria essência divina. E eu sei, eu não estou tratando num campo intelectivo. Eu estou falando do saber em nível íntimo, espiritual. Aonde está escrita a lei de Deus? Para que eu possa discutir se eu sei ou não sei. A lei divina, questão 621 do Livro dos Espíritos, está esculpida aonde? Num livro? Na Bíblia? Não. A lei divina está escrita na consciência. E, naturalmente, no ser humano, nós estamos numa linha de percepção dessa lei, conforme o movimento evolutivo das circunstâncias, encarnado, desencarnado, no processo dos contrastes da vida, e é pelo contraste que se desperta a consciência. Por isso, essa dualidade da vida, do dia, da noite, do homem, da mulher, do magnetismo, da eletricidade, do preto, do branco. E a beleza da vida está em harmonizar contraste. Pelo contraste, você vê as diferenças. E você desenvolve a inteligência em diversos níveis. Inteligência emocional, inteligência racional, inteligência comportamental, social, inteligência alimentar, inteligência física. E aí eu posso ficar aqui o resto da tarde falando dos espectros da inteligência, inclusive a inteligência racional e a inteligência espiritual. Então eu posso estar muito bem desenvolvido na inteligência racional, mas débil na inteligência espiritual. Aí eu vou entender o porquê muitos doutores não conseguem assimilar, por exemplo, um conteúdo da lei divina que é a reencarnação, que é o progresso constante da alma. E aqui, se vocês não concordam, por favor, #eu não concordo Jesus, porque foi tu dissestes que bem-aventurados os simples, os puros de coração, porque estes é que verão a Deus. Então os simples, os puros, vão fazer uma audiência com Deus, vão ver se ele tem barba ou não. Não tem nada a ver. Porque o simples pressupõe um movimento interno de simplificar, de mergulhar na intimidade,
de operacionalizar com virtudes como da humildade, da bondade, da resiliência, da gratidão, portanto, do perdão, porque não há perdão sem gratidão. Então, nessa dinâmica proposta pelo homem de bem, o texto maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo, que abriu a nossa jornada, é toda uma trajetória operacionalizante que nos coloca diante, face a face de Deus, que está dentro de você, que está em toda parte, que está na natureza. Bem-aventurado o homem que pratica a lei de Deus. Ele é feliz. Quando o homem é infeliz, perguntou Kardec, quando não pratica a lei de Deus, respondem os espíritos de uma forma simples, objetiva. E a gente muitas vezes acha que tudo isso tem a ver com religião, tem a ver com um título acadêmico, um dogma, virar santo de uma hora para outra, ir para lá, vir para cá, usar roupa branca, roupa colorida, casar, ter filho. Descasar já faz parte da sociedade materialista. Caso aberto, descasar. Não precisava de você falar desse assunto. Não precisava sim, porque o pessoal acha que casar e descasar é a mesma coisa de tirar a casaca e pôr casaca. Porque casar ou não casar significa casar com alguém, passa por isso, mas eu estou falando do casamento da personalidade consigo mesmo, da alma com a vida. E quando o indivíduo consorcia consigo mesmo, com Deus, refletindo a luz interna, e a luz é refletida pela prática da virtude que acabamos de relacionar alguns espectros, ele brilha a luz. Aí passa a ter sentido o que Jesus dissera. Conforme, por exemplo, o capítulo 8 de João, no verso 12. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Até hoje tem religioso querendo saber se a luz é de neon, se ele liga um drone, se tem um holofote, sai essa luz do peito dele, ele é um super-herói da Marvel, um ser que vai chegar na minha vida, apertar um botão, uma varinha mágica e tudo vai ficar perfeito, lindo, maravilhoso, eu estou perdoado. Não existe isso. Acabou o tempo da superstição. Inclusive, não é ele que define se você vai viver ou morrer. Essa escolha é sua. Ele representa um arquétipo extraordinário de uma visão junguiana, um tipo perfeito numa visão espiritista. O tipo mais perfeito que Deus nos deu, questão 625 do próprio Livro dos Espíritos que estamos estudando nessa tarde, para representar para todos um guia, um manual. Porque ele exemplificou, essa é a autoridade espiritual que não prega, mas que vive. Porque ele, inclusive, não escreveu religião nenhuma. Ele não deixou nenhum tratado. Aliás, o único momento que ele escreve é quando ele abaixa, escreve na areia, naquele processo do julgamento da mulher adúltera. Você se recorda disso? E aí ele abaixou enquanto os homens discutiam o sexo dos anjos. Se a mulher estava certa, estava errada. E ela, em pânico, meu Deus, eu vou ser dilapidada, pecado, a pena máxima, cruel, vão me matar. Não, ele não estava nessa vibe. Aí ele abaixa. É o momento em que o indivíduo entra em relação no mergulho interno, para não ser escravo do impulso emocional, do julgamento rasteiro, limitado, equivocado. E depois que as coisas se ajustam, todo mundo foi embora, porque ele disse que quem não tivesse pedra, ou pecado, atirasse a pedra. Não ficou ninguém. Ficou só ele e ela.
Ele olhou, cadê aqueles que te condenam? Foram embora. E o que ele disse mais? Eu também não te condeno. Vá. E não recalcitres mais contra o aguilhão. Na expressão vá e não peques mais. Significa que ele estava dizendo que ela pecou? Ou é um movimento nosso em nível consciencial quando descobrimos que algo não está indo bem? E saímos do vitimismo, da autoflagelação, da autocondenação e entramos no plano da misericórdia. E começamos a observar que não existe evolução sem erro. Erro, acerto, faz parte do jogo. A questão é aprender a lidar com as escolhas. Porque tu é livre para escolher, mas escravo para recolher. Você é livre para pensar, mas depois que você manifesta o pensamento, lei de ação, reação, repercussão e retorno. Eis a equação da vida. E nós vamos ter que lidar com essas escolhas. E lidar com a escolha é oportunidade. Portanto, ele disse, eu não condeno. É como se ele dissesse, é isso aí. Agora aprenda. E como é que tu vai aprender? Ressignificando. Por que eu fiz? O que me motivou? Porque eu não sou vítima. Ninguém atracou. Na verdade, se existe algozes, são apenas instrumentos da evolução. Porque numa visão ampla da evolução, todos nós somos aprendizes da vida. Diante dos desafios que são provas, chamados para responder. Então, nossa vida é o tempo todo um movimento escolástico. Lição, prova, lição, prova. Quando não respondemos bem à prova, refaça. Vamos repaginar, recomece. Na minha época era a segunda época. Aí depois melhorou um pouquinho. Era recuperação. Sensacional. Mas o que fizeram? Agora não tem mais, porque não tem prova na escola. Todo mundo passa. Tem cota, tem isso, tem aquilo. E as pessoas perdem a oportunidade de dizer a que vieram. E se não tem a dificuldade, quem aprende? Na época de crise que fazem os homens fortes. Então nós reencarnamos com um projeto extraordinário para produzir um sentido da vida. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Carlos Alberto cita a pergunta, desculpa. Qual o objetivo da reencarnação? 132. Agora a resposta, didaticamente. Vocês têm estudado o Livro dos Espíritos e perceberam um ato falho, não foi? Então vamos lá o texto. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns uma missão, para outros expiação. Essa parte pula. Porque ninguém quer expiação, todo mundo quer missão. Todo mundo quer ir para a luta. E muita glória, muita vitória, muita conquista, principalmente na Bahia. Por isso sorria. Mas na hora de roer o osso, nos furtamos. Não queremos. Meimei afirma, o pior momento da vida é o momento de melhorar. E é o instante que mais nos furtamos, fugimos, abortamos, abandonamos. Por quê? De novo, por ignorância ou por rebeldia. Implementamos então crenças limitantes, que é melhor fugir. É melhor fazer uma revolução, ir para a praça, reivindicar, do que assumir a tarefa. Compreender que todos nós estamos no lugar certo, na hora certa, convivendo com as pessoas que nós precisamos. Como agora, estamos aqui numa festividade. Por que tu veio aqui?
Faça essa pergunta. Eu tenho para mim, esse grupo que estuda aqui com segurança, que ninguém veio aqui fazer social. Não viemos aqui preencher o tempo. Nós viemos aqui porque temos dúvidas. Eu venho aqui porque tem algo errado. Eu sinto que eu estou debaixo de pressão espiritual. A coisa não anda fácil. Eu estou vendo que tem problema aqui, acolá. Eu estou lidando com enfermidade que campeia no mundo atual da transição, que é a doença mental. Nas suas manifestações diversas. Então o mundo está doente mentalmente. Eis a causa atual. E essa causa atual, ela se desdobra no comportamento, nos desvios de conduta, de caráter. Embora convenhamos que convivemos também com espíritos infantilizados. 2/3 da humanidade está nesse padrão. Então é natural que se 2/3 adoentados nós temos 8 bi, faz conta de padaria. Aonde estão esse pessoal que estamos doentes mentalmente? E não pense vocês que eu estou discutindo aqui diagnóstico da psiquiatria, da área da saúde mental. Eu estou falando numa visão ampla espiritual. Por quê? Se temos problemas comportamentais, significa que está havendo uma dissociação entre a personalidade que trabalha aqui com essas leis divinas que são da natureza. E aonde está escrita a lei divina e natural? Não é na consciência? Então significa que eu não estou conectado com esse propósito de vida. E por não estar agindo conforme essa manifestação extraordinária da providência divina, isso vai causando transtorno. Isso me causa conflitos. Eu sinto que tenho que trabalhar. Eu sinto que está vazio. Eu sinto que está quebrado. Eu sinto que falta cor, brilho, estímulo, vontade, memória. Eu sinto que as coisas não estão acontecendo como eu previa, ou como sonhava. Eu sinto que as coisas estão muito diferentes do que estavam há 5, 10, 20 anos atrás. Conforme aqui eu não estou no calendário humano. Eu estou falando sobre o calendário emocional. Eu estou falando da dinâmica espiritual, do trato que nós temos com um plano. E eu vou anunciar. Isso é figurado. Eu não anuncio nada, eu só conto histórias. Todos aqui reencarnaram com um projeto. Eis a revelação espírita. Significa que antes de nascer, nós combinamos. E você sabe o que eu aprendi lá nas terras maravilhosas, incomparáveis, sublimes das Minas Gerais? Salvo a Bahia. Mas em Minas Gerais eu aprendi com os meus avoengos que combinado não é caro. Aprendi com eles também que é melhor ficar com a cara vermelha na hora do que amarela para o resto da vida. Aprendi com eles que não se negocia atitude. Aprendi com eles que o certo é o certo. Desde os tempos que eu andava de biga em Roma, e agora de avião BH para conquistar o mundo, vitórias. A diferença está apenas na tecnologia, no ir e vir, na intensidade, na rapidez, no entendimento, nas informações. Mas moralmente eu lido com a lei divina e natural que nemzinho, igualzinho, bonitinho. Porque desde Roma, desde a Babilônia, desde o Império Persa, no meio dos celtas, os druidas, seja onde for, eu sou um viajor imortal. Eis o anúncio.
Deus me criou. E Ele é perfeito. Ele não criou para dar errado. Eu sou filho de Deus. E quando eu concebo a filiação divina, eu sinto algo de bom. Me conforta. Quando eu não estou agindo conforme a lei de Deus, de novo, eu sou infeliz, não sou? Sabe um dos sentimentos que brota? Abandono, impotência, desconforto. Aí a vida começa a me trazer dificuldades, porque eu não tenho um amparo legal. Qual o amparo legal que me refiro? O amparo da lei. Perceberam? Sabe quando alguém diz assim, oh, minha filha, muito obrigado. Sincero. E você entra em relação com aquele agradecimento. Uma flor não brota no coração? Quando alguém diz assim, vai com Deus. Quando eu saí de viagem, eu ganhei um beijo. Aquela que me ama, pelo menos ela fala, disse assim, vai com Deus. E eu senti que ela queria que eu voltasse, porque tem hora que fala assim, vai com Deus e não me apareça aqui. Mas o vai com Deus, com amor, não traz um sentimento de segurança ou uma vontade de voltar. Passar rápido, eu quero voltar, isso aqui é minha casa, isso aqui é meu lar, isso aqui é meus bens, porque eu deposito os meus sonhos nas relações e não em bens passageiros. Eu apoio os meus sonhos no que eu faço, no que eu tenho apenas como uma métrica, uma referência. Mas o mais importante de ter e fazer é ser. A sociedade materialista opera colocando todos os valores no ter, dinheiro. Eu acho que o que é mais valorizado hoje em dia é ter isso aqui. Não é? Porque passou a ser até membro extensivo do braço. Então o indivíduo não faz nada sem isso. De madrugada ele levanta para ir no banheiro, leva o celular. My God. Não para ocupar o tempo enquanto eu faço aquelas coisas. Meu Deus. Só cacá. O que gera? Aonde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Gostei, hein? O pessoal está afinado. O tesouro do indivíduo está na rede social. O tesouro do indivíduo, eu acho que eu não vou voltar. Viu, Rony? Eu falei para ele, será que eu volto? Se eu me comportar bem, eu volto, né? Então, eu não vou voltar. Porque é muito mais importante eu fazer uma selfie e mostrar os dentes alvos, os cabelos, que eu acabei de sair do salão de beleza. É muito mais importante mostrar para o mundo inteiro o que eu estou fazendo do que usar um espelho esculpido na camisa do evento. Olharmos a alma pelo espelho do Cristo. Porque olhar a alma pelo espelho do Cristo, ou seja, olhar para dentro de si mesmo, nem sempre nos atende, nem sempre nos conforta. Porque olhar para esse espelho é o mesmo que dizer, conheça a ti mesmo. E isso dá um trabalho fenomenal. Porque é muito mais fácil peregrinar na ilusão e ter uma vida que atenda aos nossos gozos, o prazer efêmero, a sensualidade, o hedonismo que for, do que começar a tomar medida para nos conectarmos com o projeto que nós estamos falando desde o início. Então, se o combinado não é caro, eu reencarnei com o fim de progredir. E um amigo espiritual nos falou há alguns meses atrás, me chamou muita atenção. Ele disse
que um percentual maior da sociedade está descumprindo o projeto reencarnatório. Ou seja, eu estou virando as costas para o que eu combinei comigo mesmo, com o meu guia espiritual. Esse projeto reencarnatório, bora lá, vamos junto. Ele contempla família, profissão, religiosidade, o ambiente social, tudo está no pacote. Aí por isso é que nós vamos entender que nada acontece por acaso, né? Clichê. Você tem famílias com as tônicas. Gosto muito desse papo do dia a dia. Você já parou para analisar o porquê que tu tem este sobrenome? Você já prestou atenção na conduta dos teus tios, dos teus avós? Qual que é a história da sua família? E o que isso reflete na sua vida prática? Por que famílias têm uma tônica por uma área, por uma outra área? Família de magistrados, família de operários, famílias de músico, família de religiosos, famílias que preponderam comportamentos viciosos, comportamentos eruditos, intelectuais. Mas no meio dessa tônica, você tem outros temas que fazem parte do cotidiano. Por que famílias adoecidas? Porque um adoece, propaga para tantos. Tudo isso faz parte. Vítimas, algozes? Não. Colaboradores. E naturalmente o Espiritismo nos mostra que existem a parentela corporal, a parentela espiritual. Clichê? Não. É uma teoria experienciada por nós no dia a dia. O que significa? Numa família você tem almas afins, almas nem tanto afins, você tem almas adversárias, você tem inimigos dentro da família. Gratuitos? Não. Porque estamos num processo de encontros, reencontros, e tomara a Deus que não sejam desencontros. Porque o desencontro não está no pacote. Ele não veio numa cláusula ali, vai acontecer. Não, não. O desencontro é em função da escolha. Então significa que quando adversários reencarnam, e em alguns casos não é nem tão comum, a inimizade começa no líquido amniótico entre gêmeos univitelinos, que já começam ali trocando socos e farpas. Por que reencarnaram? Porque precisam, se comprometeram a dar as mãos. Então eu posso dar as mãos para quem eu amo, alma gêmea, conceito platônico. Não tem nada a ver com o Fabinho Júnior que está no 10º casamento. Eu já prometi em várias palestras que um dia eu vou encontrar com o Fábio Júnior, mesmo que seja no plano espiritual, eu vou falar assim, Fábio Júnior, eu falei mal de você a vida inteira. Brincadeira, com todo respeito. Platão, alma gêmea, são duas almas que dão as mãos para crescerem e voarem juntas. Não significa que a alma gêmea é metade, embora existam espíritos que têm vínculos profundos desde a criação. Não entro na pauta porque não é o foro. Então, alma gêmea podem ser dois espíritos, no contexto filosófico, que têm profundas dificuldades e dizem assim, vamos juntos até o fim. Mas você me ajuda. Eu vou cair, eu também. Mas naquele momento, vamos juntos. Seja conselheira, me dê um cocãozinho, um beliscão, faça alguma coisa. Mas chega aqui, o que acontece? O projeto foi abandonado? Não. Você sabe quais são as cláusulas, as pétreas, as alíneas, os parágrafos? Não. Claramente, mas intuitivamente, algo te diz assim, menos, calma, vai dar certo. Que voz é essa? O guia espiritual ajuda inimaginavelmente, falando, o guia está contigo.
Mas o guia espiritual não toma decisões por ti. Porque a decisão é responsabilidade nossa. Porque se o guia fosse assim, no fundo, ele seria um grande palpiteiro. Tá bom, eu me comporto. Lembram dos espíritos? Kardec, Livro dos Médiuns, falando da importância do guia espiritual na vida do médium. Que o médium, quando sintonizado com o guia espiritual, ele pode muito. Ok? Mas a escolha para estar conectado não é do guia. O guia está assim, eis-me aqui, tá bom? Conta comigo. Mas quando eu escolho, pautado na dissociação da lei divina, deixo de ouvir a consciência e ajo de uma forma irresponsável, o que vai acontecer? É uma questão de frequência, de vibração. Ao invés de conectar com ele, eu vou conectar com outros. Eu vou conectar com o meu passado, cheio de complicações. Por quê? Um dado. A sua realidade, que nós julgamos ser realidade, é pura ilusão. O mundo terreno é ilusão. Ele é ilusório. Esse microfone, se eu for entrar no mundo subatômico, ele nem é percebido, não é assim? Você consegue registrar a quantidade de pensamentos que você gera por dia? Informam os espíritos que um espírito mediano em torno de 60 mil pensamentos. Um espírito mais evoluído, ele pode atingir uma faixa, na Terra, uma faixa de 120 mil pensamentos por dia. Escuta só. Então existem pensamentos que não tem muito sentido, mas a sua mente produz, porque ela é um espelho, ela reflete o tempo todo partículas eletromagnéticas do mundo espiritual. Escuta só que o assunto vai tomando uma proporção. Então eu registro pensamentos dos espíritos, dos guias, dos bagunceiros, dos colegas, dos companheiros de... Você registra pensamentos de quem está em torno. Ah, Casa Aberta, é verdade. Eu e a minha esposa não precisa nem de verbalizar, eu já sei o que ela está pensando. Tá. Tem leitura corporal também, eu sei. Mas quando há afinidade, isso acontece de uma forma mais natural e produtiva, ok? Por isso é que você é capaz de registrar o pensamento de um ente querido que esteja na Europa agora pensando em você. Engraçado, pensei no fulano. Manda um WhatsApp, realmente eu pensei em você. Nossos anjos nos ajudaram e nós... Tem nada disso, porque a mente não é local. A mente não é localizada. A sua mente ela não está presa no seu cérebro, no seu sentido que dentro do seu cérebro, é lógico que ela está vinculada ao seu cérebro através dos canais do corpo espiritual. Mas a sua mente é não localizada. E as mentes se intercambiam. Compreendo o que eu estou dizendo. Então eu estou o tempo todo num mundo de imaginação, criatividade, estou vivendo realidades do desejo pessoal, como estou também recebendo fluxo e refluxo de induções daqueles que, matriculados de alguma forma com o meu campo de atuação. E além de tudo isso, eu também interajo com o meu passado, porque o meu passado também conversa com o meu presente. Que conversa maluca. Não. Eu estou te dizendo o seguinte, que se eu for colocar a mente usando o simbolismo de um iceberg, o que é percebido por nós só está na superfície. Só na pontinha do iceberg que você tem claro os acontecimentos. Por isso Sócrates deu um toque de classe, Jesus respalda, e o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita e todas as escolas filosóficas do bem, porque nem todas o são, dizia assim, a sabedoria está, conheça a ti mesmo. Porque conhecendo a ti mesmo,
você será convidado a um segundo movimento. Domina a ti mesmo. Se você não conhecer, você não domina. Você vai agir pelo fígado. A vida, você será apenas um torcedor. Agora você torce para um lado, daqui a pouco você torce para o outro lado. Você não racionaliza. Como afirma Leon Denis, a vida não tem fundamento lógico. Se você não tem fundamentação para buscar entender o que está acontecendo, nós nos tornamos como quase que marionetes das circunstâncias. Nós estamos sujeitos às intempéries. Está todo mundo bem aqui. Acaba a luz. Olha como que nós reagimos. Já viram falar quando falta pão numa casa? Todo mundo grita e ninguém tem razão? Tira a subsistência. Tira o dinheiro. Tira a segurança. Como que nós reagimos? Geralmente com desequilíbrio, manifestando rebeldia, incômodo. Em nível psicológico, é assim que nós temos movimentado boa parte da sociedade, reagindo o tempo todo como torcedores. E num campeonato em que temos perdido muito mais do que ganhar. Por quê? Porque se você não tem domínio sobre você mesmo, significa que você não está conectado com a essência divina. E a sensação é de morte. E a consciência manifesta, então, um desconforto e um dos portais que vai se aproximando para nos ajudar a enfrentar essa realidade é a morte. A grande detonadora das mudanças. Ninguém quer a morte. Por quê? O DNA, repito, é o da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O religioso está atrás de Jesus na procissão, ele está procurando Jesus em algum lugar, e Jesus está dizendo assim: se você não encontrar o propósito da sua vida, você não vai em lugar nenhum. Você não evolui. Você pode até transitar entre o berço e o túmulo. Você pode estar jovial e daqui a pouco envelhecido. Lembra que eu falei? Casou e descasou? E aí, a vida vai passando. Eu posso dizer porque tem 6.0. Já andei muito mais do que a maioria aqui. Fiquei bem? Não sei. Fiquei mal, né? Porque diz que a melhor idade é com 87. Melhor idade é com 18, sob o ponto de vista humano. Melhor idade é a idade mental, espiritualmente falando. Porque muitos que estão com 90 demonstram uma dinâmica mental, psíquica, de dar inveja a quem tem 18. Perceba o que eu estou dizendo. Mas com 6.0, nessa atual conjuntura, eu começo a entender o que o meu avô me falava quando eu tinha 7 anos de idade. Vovô dizia: o mundo seria perfeito, se o jovem soubesse e o velho pudesse. Sabedoria divina. O jovem a figurar a infantilidade. Se eu não sei, o futuro é uma incógnita. Eu ficava com 15 anos, meu Deus, o que será de mim? Muitos que estão com 80 olham para trás e falam assim: que bobagem, olha onde que eu cheguei. Mas a grande maioria tende a não olhar para o passado como a valorizar os feitos, engrandecer o aprendizado, ressignificar
e se preparar para a novidade. Não, continuam olhando para frente, sem o vínculo com a base existencial, o que significa que eu estou envelhecendo mal. O que significa que a morte para mim ainda é um grande problema. Eu tenho um editorial que foi construído para conversar com vocês didaticamente. Mas o que vem ao meu coração, editorial, fica lá, para dizer para vocês o seguinte: eu posso vir aqui trazer uma série de conceitos. O Espiritismo é pautado em conceitos, é uma doutrina extraordinária. Cada tópico é espetacular e você tem uma eternidade para estudar todos os assuntos. Mas nós não podemos repetir no Espiritismo que tem definido as nossas quedas. Repetição que não dá certo. Buscando no Espiritismo como algo de fora, o que eu preciso resolver na minha intimidade. Não adianta eu afirmar que a morte é apenas uma passagem. Porque todos aqui já sabem que reencarnação é o começo. E aí? Começo do quê? Eu estou aqui, moro na Bahia, tenho tantos anos. A minha personalidade, sou homem, mulher, tenho dinheiro, tanto no banco, fiz isso, professor, agricultor, olha, já sou vovô, já sou bisavô. A vida não é isso, gente. Isso são experiências, são estágios. O que é mais importante para o espírito é o estado íntimo, não é o que faz. O que faz é elemento circunstancial. Mas o que é mais importante, que vai preponderando como vitória ou não, é como eu estou lidando com a minha realidade. Com equilíbrio ou com desequilíbrio? Com satisfação ou insatisfação? Com amor ou com revolta? Com virtude ou com vício? Porque isso é que vai classificando a minha condição atual. Passeávamos no trânsito maravilhoso de Vitória da Conquista hoje cedo. O anjo bom, Rony, apresentando a cidade. E terminou tudo no Calvário do Senhor. Fiz foto também, mandei para o meu amor. Olha onde estou, orando bem. Ainda bem. Ela falou, que lugar bonito. Eu quero saber quando eu chegar lá. Ela vai perguntar, aquela foto foi para me enganar? Não, amor, estava realmente orando. E culminou na cruz do Senhor, que é a roda da vida. Não é a cruz que mata. Não é a cruz dos romanos, imputada num homem justo. Não é essa cruz dos religiosos, que significa sacrifício, morte. Não é essa cruz que o Espiritismo apresenta para nós pelos imortais. A cruz como roda da vida, na visão da religião dos egípcios, lá da antiguidade. A haste horizontal que nos concede a honra de abraçar as oportunidades. E a vertical para se conectar o tempo todo com o plano divino. O que foi combinado, o ideal que se materializa, que desce para dar sustentação para a minha estrutura mental. Então essa casa tem que ser edificada sobre a rocha. E a rocha é a prática da virtude, do conhecimento, para me dar segurança para o enfrentamento psicológico de todos os desafios que se ampliam, que se multiplicam, que se revezam, e me dando a oportunidade de ser alguém melhor do que eu fui ontem. Ponto. Se eu tenho 18, 80, 90, não interessa. O que importa é o meu estado interior. Porque quando a desencarnação chegar, opa, mudei de roupa, sigo em frente. Bola pro gol, como falam os meninos. Não vou ficar lamentando porque os anos se foram, oportunidades. Aconteceu, virou manchete, na minha época tinha até uma propaganda da imprensa, né? A imprensa antiga, que continua velha e morta. O que acontece? Aconteceu, está registrado, fotografado. Ponto. Eu escolhi
fiz, agora eu vou encarar. É uma questão de hombridade, de dignidade, de assumir responsabilidade e não ficar parado, vitimizado, procurando culpados. Isso não engrandece, não enaltece, não muda a história. Observem que os quadros de patologia mental, um dos pontos que se repetem em todos os espectros é o da vitimização, que dá, por exemplo, elementos para que o indivíduo cometa crimes contra a natureza, em todos os níveis, não preciso de classificar, contra o próximo, contra si mesmo, por vitimização, se não for no âmbito da psicopatia, da indiferença, que é o grau máximo da prevaricação no que remonta à lei divina. O indivíduo faz o que quer e não está nem um pouco preocupado com as consequências. Ele está caminhando para o ápice da loucura e depois vai cair e reencarnar muitas vezes para realinhar o campo mental e estabelecer de volta o equilíbrio emocional. E aí a gente começa a entender com clareza porque as doenças se manifestam em diversas fases, idades, conforme a programação reencarnatória. O que, por exemplo, nos explica por que um indivíduo que tinha uma vida super legal, tranquila, normal, inteligente, próspero, de repente surta e entra num plano de esquizofrenia. Não tem uma causa, não tem um trauma, nada no ambiente externo explica. E ele cai, e a família vem junto. Por que isso aconteceu? Por que reencarnam crianças com necessidades especiais? Por que nós estamos lidando com tudo isso? Então tem o cenário íntimo dos desafios e o cenário externo das convivências. Por que espíritos enfermos se aproximam, promovendo obsessões? O passado se manifesta. Por que em determinados momentos na sua vida, vamos na primeira pessoa, vou trazer para mim, do nada, uma saudade sem sentido, uma raiva inexplicável, uma sensação de que algo vai dar errado. Mas está tudo normal. Por que isso acontece? Porque o calendário da evolução, na dinâmica de introspecção, ele funciona de uma maneira espetacular. Então, existem momentos da nossa vida que você atinge uma determinada idade e que começa a acontecer alterações substanciais sobre o ponto de vista emocional e espiritual que dialoga com experiências pregressas de uma época em que você viveu, quando tinha exatamente essa idade, algo que marcou o seu psiquismo de uma forma muito contundente. E agora, a manifestação é apenas de um desconforto inexplicável que médico nenhum vai resolver. E se você insistir demais, o que eles adoram é dar remédio. E o indivíduo vai se medicando, se automedicando, e o problema continua ou agrava, porque está tomando medicação errônea. Porque a causa é psíquica, é espiritual, é profunda. Raízes que envolvem toda uma estrutura de um espírito imortal que está vivendo o tempo todo processos terapêuticos. Compreendam bem. Então agora, professor Kardec, eu não posso perder o emprego, mas me dá licença. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, expiação. Para outros, terapêuticas. Para outros, missão. A terapêutica entrou agora com a lição literária, com a permissão poética. Então nós podemos concluir o seguinte. Vivemos um cenário em que o planeta Terra é uma escola. O planeta Terra é um hospital. E nos hospitais nós temos
a ala psiquiátrica. Nós temos também presídios de segurança máxima. É o cenário que nós vivemos. De vez em quando a gente visita um jardim. De vez em quando a gente tem um oásis que nos felicita. Mas o grande desafio é entender que nós não viemos para a Terra para fazer turismo. Vou contar uma coisa para vocês, para a gente caminhar para o fim. Circunstancialmente, acolhido fraternalmente num oásis de bênção, Vitória da Conquista. Ai, eu queria tanto voltar. Eu não sei se eu me comportei bem. Mas lá pelas tantas da madrugada, eu acordo. Aí eu vou estudar. É minha rotina. E eis que eu peguei o amigo celular para fazer uma consulta de uma questão do Livro dos Espíritos, porque eu estava sem os livros. E apareceu um story do Instagram de uma pessoa que eu conheço desde a infância. Uma pessoa muito bem sucedida na vida. E ela postou um vídeo, não posso dar detalhes, porque essa palestra pode chegar, mas um vídeo muito bem feito, com fotos extraordinárias, de uma encarnação inteira, de um casal que tem uma vida muito legal. Mas como eu conheço o histórico, foi pegando foto no perfil histórico, desde quando começaram a namorar, o casal, né? Tiveram filhos, e um story só de coisas boas, porque é assim que funciona mesmo. Mas como eu conheço o histórico, eu vejo assim, esses dois pombinhos que eu admiro, respeito, oro por eles, mas tiveram uma vida pautada na superficialidade. Viajaram o mundo inteiro, tem foto, só não sei se vieram em Vitória da Conquista, porque eu nunca vi viajarem tanto. E aqui, eu refletindo no quarto, pensando, meu Deus, uma encarnação inteira, que Deus abençoe. Mas eu não tenho dúvida que eles estão sendo preparados para voltar em breve. Porque ninguém cresce assim. A nossa alma é forjada nos grandes desafios. Entenda o que eu estou dizendo. A definir que você pode aproveitar bem uma encarnação, como você pode perder oportunidades por achar que a vida é um eterno brincar de viver. À medida em que evoluímos e compreendemos melhor a vida futura, o receio da morte diminui. É por isso que nós precisamos de conhecer a si mesmo. Porque agora eu quero propor que a gente não fique refletindo na morte sobre o ponto de vista da morte biológica. Mas a gente começar a refletir sobre a morte de conceitos, a morte de hábitos. E observar que a vida nos ajuda muito mais do que a gente imagina. A vida muitas vezes tira e a gente reclama e não precisamos. Mas não deixamos o hábito de reclamar porque a vida tirou. E a vida pode tirar ente querido. A vida pode tirar emprego. A vida pode te dar um prêmio. Ela pode até te dar dinheiro. A vida pode até trazer alguém de especial que vai mudar a sua vida, uma criança, uma reencarnação. A vida, ela nos convida o tempo todo a rir ou chorar, parafraseando a música. Por isso é que o poeta disse que o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir e chorar, porque ele é carioca. A vida te convida o tempo todo a rir ou a chorar. Então, eu preciso, no mínimo, estar preparado para uma notícia. Não vinculado a questões do mundo que contaminam. O que vai acontecer amanhã? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é manter um estado de equilíbrio emocional, espiritual. Porque tudo pode acontecer. Inclusive, um amigo que viajava com a gente pelo movimento espírita, naquele episódio da crise sanitária que dizimou tantas vidas, ele se negou a se tratar
por ideologia, morreu rapidamente. Espírita, um grande amigo. Eu o procurei, assim, vamos cuidar. Não precisa. Não precisa. O que aconteceu? Ele desencarnou. Tempos depois, ele se apresentou para mim. Uma lágrima escorreu e disse: um dos piores momentos da vida é o momento de melhorar. Eu optei por não melhorar, em me manter com os pontos de cristalização, de opiniões imperfeitas, carentes de base, de sustentação. Então você tem pai, você tem mãe, filho, cônjuge, amigos, doutrina, você mora aqui, acolá, você faz isso, faz aquilo. Observe que tudo isso são oportunidades extraordinárias que Deus está nos concedendo com o único objetivo: sermos pessoas melhores. Então não tenha medo da morte. Enfrente. Porque não existe morte. Não existe inferno. Não existe céu. Inferno, céu são estados de alma. Mundo espiritual superior ou inferior, conforme a minha escolha atual. Tenha certeza. Conceba a vida. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade comprovada por meio de observação. Você pode fazer isso. E o véu, nesse momento, está sendo levantado. E o mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Deixe de ser alma, abstração, e passe a ser um ser definido. Lembra-te que o teu corpo físico, ele é apenas a manifestação do seu corpo fluídico. Se você perde o corpo físico, a alma perambula pelo espaço com o corpo perispiritual. Você é luz. Lembra-te disso. Então, para os espíritas, a chegada da morte é vista como libertação. Uma porta da vida, e não como a do nada. Esperamos por ela com a mesma confiança com que esperamos o nascer do sol após uma noite de tempestade. Essa confiança se baseia em fatos, na lógica e na justiça de Deus, na bondade, no amor que te criou. Nessa existência, você ainda tem muito que fazer. Agarra, abraça, seja confiante, persistente, abrace no sentido de amar, a começar por você mesmo. Porque se você não se amar, não espere que outros. Não deposite a sua felicidade ou infelicidade na mão de terceiros, porque ninguém nesse mundo tem o direito de te fazer ou feliz ou infeliz. O dever é teu. Que o medo seja substituído pela esperança. E que o nosso trabalho no bem nessa existência seja a nossa maior garantia para o futuro. Meus amigos, minhas amigas, na Bahia, ao final do nosso projeto, nós somos visitados por uma alma querida que veio nos dizer: leve esperança, meu filho. Leve para aquele grupo o carinho da espiritualidade, porque chegou um momento muito importante para que a gente possa perceber Jesus na nossa vida, os bons espíritos conosco, nos inspirando em poesias extraordinárias, em intuições sagradas, na musicalidade que perfeita, da relação da personalidade com o Cristo interno, nesse consórcio extraordinário. Estabeleça essa aliança. Lembra-te que na tempestade Deus chamou Noé para construir uma arca, a estrutura mental. Mas antes de Noé, o seu bisavô, Enoque, a base de todas as profecias,
que apontou para o mundo todo um desenrolar revolutivo e que dentro do processo tribulações fazem parte. E que o momento em que vivemos da transição é o momento da maior transição de todos os tempos. E nós nos propusemos a viver tudo isso. Então falar que a epidemia moral campeia, as doenças mentais estão para todo lado, significa que temos um cenário de muito trabalho e o mundo não vai acabar. Os ciclos se renovam. A ideia é essa. E se nós estamos reencarnados, apoiando-nos no Espiritismo, com respaldo de Jesus, significa que os Espíritos conclamam todos para operar, para fazer diferente. E só faz diferente quem pensa diferente, quem abraça o diferente, disposto a ser classificado como diferente, louco. Que a sociedade te abandone. Que o sistema não se interesse por ti. O que importa é que você esteja conectado com o plano divino. Que você tenha paz na sua consciência. Que você seja um cristão que ama, que se dedica, que se dispõe a servir. Amar sem condições, sem olhar a quem. Eis o chamado do Senhor quando diz: brilha a vossa luz. E na terra da Bahia, terra essa que viveu o poeta baiano Castro Alves, tão conhecido no meio espírita com a poesia do Marchemos a mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio dos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. Mas Castro Alves, nessa tarde e noite, vem falar também da morte. No extremo polo da vida, diz a morte. Humanidade. Sou a espada da verdade, e a tênis do mundo sou. Sou balança do destino, o fiel desconhecido. Lanço cômodo no ouvido e auréolo à fronte de ouro. O cronômetro dos séculos não me torna envelhecida. Sou morte, origem da vida. Prêmio ao gáudio vingador. Sou anjo dos desgraçados que seguem na terra errantes, desnorteados viajantes dos Niágaras da dor. Também sou braço potente dos déspotas e opressores, que trazem os sofredores no jugo da escravidão. Aos bons sou compensação, consolo e alívio aos precitos, e nos maus aumento os gritos de dores e maldição. Sepultura do presente, do porvir sou plenitude, da alegria sou saúde e do remorso o amargor. Sou águia libertadora, que abre sobre as descrenças o manto das trevas densas e sobre a crença o esplendor. Desde as eras mais remotas, coso láureas e mortalhas, e sobre a dor das batalhas, minha asa sempre pairou. Meu verbo é a lei da justiça, meu sonho é a evolução, meu braço a revolução, Alterlice e o Alterlu. Homem, ouve-me. Se às vezes simbolizo a guilhotina, minha mão abre a cortina que torna o mistério em luz. E por trabalhar com Deus, na absoluta equidade, sou prisão ou liberdade, nova aurora ou nova cruz. Se o cristal imita o céu, da consciência tranquila, é o luzeiro que cintila na noite do teu viver. Oásis, dou-te o repouso, estrela, estendo-te lume, flor, oferto-te perfume, luz da vida, dou-te o ser.
Mas também se a tirania arvora-se em lei na terra, eu mando a noite da guerra fazer o sol do porvir. Arremesso a minha espada, ateio o fogo aos canhões, faço cair as nações como fiz Roma cair. Foi assim que fiz um dia, ao ver o trono imperfeito, estrangulando o direito, busquei Danton Mirabeau, e junto ao vulto de Temis, tomei o carro de Jove, e fiz a 89 quando a França me ajudou. Então, implacavelmente fiz a Europa ensanguentada, ajoelhar-se humilhada diante de tanto horror. Das cidades fiz ossuários, dos campos searas ardentes, trucidei réus inocentes, apaguei a luz do amor. Até que um dia, o Criador, sempre amoroso e clemente, que jamais esteve presente, nem passado nem por vir, bradou do cume dos céus, num grito piedoso e forte: não prossigas, basta a morte, agora é reconstruir. Portanto, homem, se tens por bússola o bem na vida, olhe o sol de fronte erguida, espera-me com fervor. Abrir-te-ei meus tesouros, serei tua doce amante, cujo seio palpitante guardar-te-á paz e amor. Se às vezes se te afigura, sou a foice impiedosa, horrenda, fria, orgulhosa, que espedaça os teus heróis. Verás que sou a mão terna, que rasga abismos profundos, e mostras bilhões de mundos, e mostra bilhões de sóis. Conduz os seres aos céus, à luz da realidade. Sou a asa da liberdade, que ao lobo da escravidão venho arrancar os espíritos, elevando-os às alturas. Dou corpos às sepulturas, dou almas para a amplidão. A morte é transformação. Tudo em seu seio revive. Esparta, Tebas, Ninive, em queda descomunal, revivem na velha Europa, e como faz as cidades, remodela as humanidades no progresso universal. Que Deus abençoe a vida. A morte não existe para o cristão, porque disse Jesus que Deus é Deus dos vivos. Deus é o Deus da vida. Por isso, em tudo palpita oportunidades. Portas se abrem, o sol renasce. Jesus voltou do mundo dos mortos, como campeão do túmulo vazio, para dizer que vale a pena entregar-se à lida, viver com seus sonhos, porque quem não sonha morre. Acredite neles e aprenda a esperar. Tudo acontece conforme o merecimento e o esforço, mas sob as bênçãos de Deus. Então não se revolte, não desanime, não desista, não retroceda. Prossiga. Você pode estar a um passo da conquista. Só não viu, só não vê quem não crê. Lembra-te, viestes para amar, para brilhar, para apacentar, para acalentar, para amamentar, para abrigar, para sempre trilhar na senda do libertar. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Lembremos-nos que o Senhor nos concedeu a graça, a honra de aqui se aportar. Sejamos lúcidos, coerentes,
amigos destemidos para a vitória do bem. Se você mudar, aprimorar, qualificar, já é suficiente para o mundo modificar. Louvado seja o nome do Senhor. Tenham todos muita paz, confiança, e por onde você trilhar, saiba que Jesus a acompanhar vai te inspirar, revolucionar e solucionar o que você anseia, sente, poder realizar. Louvado seja o nome do Senhor. E em nome da equipe que tutela essa casa, do projeto dessa tarde e noite, nós nos despedimos com a fala saudosa dos cristãos dos primeiros tempos, quando diziam: Ave seja Cristo, ave seja o seu nome, hoje, agora e sempre.